tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia, estou aqui para mais uma aula de Biologia e hoje o assunto será sobre cordados. Bem, cordados são aqueles animais que possuem notocorda no seu desenvolvimento embrionário. Essa notocorda vai dar origem à coluna vertebral, então os cordados são os animais vertebrados, ok? Entre as características gerais dos cordados, observamos que eles são dotados de celoma, são animais celomados. Eles são deuterostômios, quer dizer que no desenvolvimento embrionário eles formam primeiro o ânus para depois formar a boca. Eles são animais que apresentam simetria bilateral, então se eu for estudar esse animal, eu posso dividir ele em dois cortes aproximadamente iguais. Eles são animais triblásticos, ou seja, dotados de 3 folhetos embrionários, que no caso é a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E como eu já falei para vocês, eles são animais que apresentam notocorda, quer dizer que essa notocorda, uma estrutura embrionária, vai dar origem posteriormente à coluna vertebral. Então, todos os cordados são animais vertebrados. Entre as características dos cordados também, observamos que eles têm tubo neural. Esse tubo neural, ele se localiza na região dorsal, é aqui, gente, tubo neural. A notocorda, que vai dar origem à coluna vertebral. O endostélio, ele é um saco, um muco na região da faringe, que é dotado de cílios e vai ter como função filtrar os alimentos. As fendas faríngicas, como vocês devem imaginar, está localizada na região da faringe e vai ter a função de trocas gasosas, ok? A cauda pós-anal, ela está localizada depois da região do ânus, então você tem o ânus e depois você tem a região dessa cauda pós-anal, certo? Que é um prolongamento da coluna vertebral. Então, todos os animais que apresentam cauda, eles vão ter essa cauda pós-anal. Por quê? Porque ela está localizada depois do ânus. E em alguns vertebrados, essa cauda pós-anal é considerada uma estrutura vestigial. Por quê? Porque ela não é desenvolvida, ela termina no cóccix. Nós, seres humanos, somos um exemplo disso. A gente não tem cauda, né? A nossa coluna vertebral ela termina na região do cóccix. Dando continuidade às características gerais, podemos observar que os cordados eles se apresentam os filos, que são subdivididos em filos, e a gente pode observar aqui na árvore filogenética como está localizado esses filos dos cordados, certo? Então, eu tenho urocordata, cefalocordata e craniata. Observem aqui, eles descendem dos equinodermos, que nós já estudamos posteriormente em outra videoaula, que são as estrelas do mar, os ouriços, o pepino do mar, entre outros. Então, depois disso daqui na escala evolutiva, vai vir os cordados. Olha aqui eles. Aqui tem as características que um difere do outro no filo e a gente vai observar uma por uma nos próximos slides. Então, urocordata, eles vão ser animais que vão ter a notocorda reduzida. Olha aqui um animal que é urocordata. Olha a estrutura de um urocordata. Ele tem o sistema digestório completo, ou seja, apresenta a boca e o ânus. Eles são monóicos hermafroditas, quer dizer que são animais que eles apresentam as duas estruturas reprodutoras. Tem o sistema circulatório aberto, ou seja, o sangue ele vai circular em cavidades livremente pelo corpo e apresenta um desenvolvimento indireto, então ele tem um estado laval. Na estrutura aqui do sifão, podemos observar que a água ela entra por essa região aqui, tem o endostélio, que eu já expliquei para vocês, que é uma estrutura de muco, né? Que vai possuir cílios, que vão auxiliar no processo de filtração.
Aqui está a túnica, que é essa região aqui, o prolongamento. Quando essa água é filtrada, ela sai por essa região aqui, que é o sifão exalante. Então, ela entra pelo sifão inalante e sai pelo sifão exalante. A faringe ciliada, ela está localizada no endotélio. Nós temos o coração aqui, observamos o intestino desse lado. Existem as fendas faríngicas, que eu já expliquei para vocês no outro slide, a função dessas fendas, e o ânus. Então, observe, tem uma estrutura de abertura e tem outra estrutura de abertura que é por onde vai sair os resíduos, por isso que ele apresenta um sistema digestório completo. Ele é um animal numa estrutura bem diferente dos que a gente conhece, né? Aqui está os tentáculos sensoriais, para que ele consiga perceber a dimensão, ser sensitivo com o ambiente em que está inserido através desses tentáculos sensoriais. E esse daqui é um urocordata e a sua estrutura externa. Ok? Nessa parte de baixo a gente observa o estômago. São espécies hermafroditas. Cefalocordatas. Os cefalocordatas, como a Fixum, eles são animais filtradores. Eles apresentam uma notocorda desenvolvida. Então, a estrutura da notocorda é bem desenvolvida. Observe que ela tem uma região aqui pós-caudal. E esse animal, ele apresenta trocas gasosas por difusão simples com o ambiente. Então, é através desse procedimento que eles fazem a sua respiração, né? Através de difusão simples com o ambiente. Dando continuidade, os craniatas, eles também são chamados de vertebratas, certo? Eles não apresentam as vértebras, apresentam o crânio e, no caso da notocorda, ela é substituída pela coluna vertebral, como eu já falei para vocês. Eles são subdivididos em magnata e gnostomata. No magnata, nós temos dois exemplos de animais que pertencem a essa subdivisão, que são as feiticeiras e as lampreias. Observamos aqui as diferenças morfológicas entre as duas. Essa daqui tem tentáculos, que é a feiticeira, e a lampreia não vai ter. No caso das fendas faríngicas, no caso das feiticeiras, elas vão ter 12, como vocês observam aqui na imagem. E no caso das lampreias, elas vão ter 7. Os magnostomatas, eles são formados pelos peixes ósseos e os peixes cartilaginosos, os anfíbios, os répteis, as aves. É um filo bem distribuído, certo? Iremos falar sobre os peixes e os anfíbios. Então, em relação aos peixes, nós temos o agrupamento de duas classes, que é os condríctios e osteotídeos. Os condríctes são os peixes cartilaginosos, que apresentam a sua estrutura formada por cartilagens. E os peixes ósseos são aqueles que têm a estrutura óssea propriamente dita. Os condríctes são popularmente conhecidos como peixes cartilaginosos, por ter a sua estrutura corporal formada por cartilagem. Os principais representantes de condríctes são as raias e os tubarões. Eles apresentam fendas farígenas, que está localizada aqui, ó, as fendas farígenas. Nelas eu vou encontrar as brânquias. Então, a água ela entra pela boca do peixe e sai pela região das brânquias, que está localizada nessa região de fendas. A nadadeira é caudal. Por quê? Porque ela é localizada na região posterior. Ele tem uma nadadeira caudal e ele tem pequenas nadadeiras laterais, como vocês observam aqui na imagem. Os condíctes, eles não possuem órgãos filtradores. Então, para compensar essa falta de órgãos filtradores, eles produzem um óleo através do fígado. O fígado produz um óleo que vai controlar a densidade corporal do animal. Além disso, eles apresentam os rins metranefros, que no caso vai filtrar a água e o líquido celomático. Além disso, o principal tipo de excreção, no caso dos peixes condíctes, são
é a ureia, certo? Eles excretam ureia. Então, observando aqui a morfologia, vocês veem o rins, que é responsável pela excreção, pela filtração do sangue e do líquido celomático, como eu já falei. O principal tipo de excreção é a ureia. Você tem o estômago, tem os testículos, né? São animais que apresentam sexos separados. Então, você vai ter o macho e a fêmea. Os olhos do tubarão, eles são olhos laterais e não têm pálpebras. Dando continuidade, agora iremos falar um pouco sobre os peixes ósseos. Os peixes ósseos, eles apresentam bexiga natatória, que é um órgão hidrostático. Quer dizer o quê? Que controla a densidade do animal em relação à água. Então, quando essa bexiga está cheia de ar, o animal fica menos denso, então ele flutua. O peixe consegue flutuar na água. Quando a bexiga esvazia, o peixe desce, certo? Ele apresenta tubo digestório completo, com boca e ânus. O principal modo de excreção dos peixes ósseos, as excretas nitrogenadas, são a amônia. Eles são animais que apresentam dimorfismo, né, sexual e apresentam sexos separados. Então, eu vou ter o macho e vou ter a fêmea que vão lançar os seus ovos na água. A fêmea lança os ovos na água, então, com a fecundação externa, ok? Com desenvolvimento indireto, porque tem a fase larval. A osmorregulação é o mecanismo pelo qual os peixes ósseos vão fazer a manutenção da sua concentração sanguínea. Bem, agora iremos falar um pouco sobre os anfíbios. Os anfíbios, como nós conhecemos, eles são animais que têm a pele úmida e fina, certo? Na escala evolutiva, eles foram um dos primeiros animais que conseguiram conquistar o ambiente terrestre, porém, na questão reprodutiva, eles ainda dependem da água para conseguir reproduzir. Então, no momento do acasalamento, os sapos, por exemplo, procuram regiões que tenham água para poder ovopositar, colocar os seus gametas naquela região. A fecundação vai ocorrer dentro da água e o desenvolvimento é indireto, porque primeiro o sapo ele é girino para depois se transformar em sapo adulto. E como girino, eles vão respirar como peixes, através de brânquias. E quando adultos, eles têm a respiração cutânea, que é através da pele, e respiração pulmonar, através de pulmões. Então, como ele respira através da pele, a pele tem que estar úmida, certo? Para que ele consiga fazer o processo de respiração. É por isso que quando você joga sal ou água sanitária em cima de um sapo, ele fica ofegante, porque na verdade você está tapando os poros da pele, impedindo que ele respire naturalmente. Eles são animais ectodérmicos, ou seja, ele tem uma temperatura corporal que oscila com a temperatura ambiente. Eles apresentam um sistema digestório completo com tubo digestório completo. Nessa imagem aqui, vocês observam todos os sistemas e todos os órgãos de um anfíbio, no caso a espécie sapo. No coração ele tem 4 câmeras, 4 não, 3, certo? 3 câmeras. 3 câmeras. Dessas 3, são 2 átrios e 1 ventrículo. Aqui eu tenho a circulação de um anfíbio, né, mostrando como é a circulação. Essa circulação ela é fechada, simples, completa, certo? Olha só, nessa parte que a gente está vendo aqui na cor azul, está sendo representado o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Nessa parte vermelha está sendo representado o sangue arterial. Ele tem 2 átrios e 1 ventrículo. Depois, por curiosidade, olhem como é o coração de um anfíbio no YouTube. Tem várias imagens. Eu não coloquei aqui, mas tem várias imagens. Vocês acham com facilidade, ok? Então, o que vai acontecer? Esse sangue venoso com o sangue arterial, ele vai se misturar através dos capilares, que são encontrados nas brânquias, certo? Quando ele está na sua fase de respiração branquial. Então, eu tenho aqui os capilares, que é onde vai haver a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. É uma circulação fechada, porque o sangue ele vai circular dentro dos vasos sanguíneos, ok?
O principal modo de excreção dos anfíbios é a ureia. Eles vão ter um sistema nervoso com despares de nervos cranianos e despares de nervos espinais. Eles são espécies dioicas, ou seja, eu vou ter o macho e a fêmea, e além disso eles apresentam um dimorfismo sexual. Analisando aqui, o macho ele é menor que a fêmea. Nessa imagem a gente observa o acasalamento, onde o macho ele se posiciona em cima da fêmea e aperta a fêmea para que ela libere os seus óvulos. Enquanto isso, ele também libera os seus espermatozoides. Processo de fecundação, esse processo de acasalamento geralmente acontece na água, porque é na água que vai haver o encontro dos gametas, através da fecundação externa, e vai haver um desenvolvimento indireto, porque ele ocorre por fases. Primeiro ele é um girino, para depois ser um sapo adulto. Na fase de girino, ele respira por brânquias, igualmente aos peixes, e na fase adulta, ele tem respiração pulmonar e cutânea. Os anfíbios, eles estão divididos em ordens, então eu vou ter os anuros, que como vocês estão vendo são os sapos, as pererecas e companhia, urodelas, que no caso aqui são as salamandras, aqui elas, certo? Uma salamandra, e a pota, que são as cobras cegas. Então, gente, por hoje é só. Espero ter contribuído no aprendizado de vocês. Se vocês gostaram da aula, se inscrevam no canal e curtam, porque quando eu lançar novas aulas, vocês vão ver as atualizações, certo? Para estar sempre seguindo e se atualizando no conteúdo. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.